A guerra no Sul Central é a sexta mais mortal da história dos Estados Unidos da América. Os Crips e os Bloods se exterminaram mutuamente nos últimos 50 anos, em retaliação apenas por serem do outro lado. Isso virou uma força cultural que se espalhou pelos Estados Unidos da América e depois pelo mundo. Mas como tudo começou? South Central, em Los Angeles, nasceu da segregação racial. Os negros aqui enfrentaram muita violência racista até 1960. Bairros diferentes criaram clubes de autoproteção para se defender. Os empregos industriais começaram a sumir do sul da Califórnia nos anos 70, deixando milhares de homens desempregados e aumentando a criminalidade. Isso aumentou o estigma sobre South Central, além do racismo que já pesava sobre os moradores. Como quase todos eram pobres, o crime virou uma atividade econômica em South Central. Os bairros mais pobres sofreram ainda mais. Crescer em South Central era difícil por muitos motivos: pobreza em massa, pais ausentes, fácil acesso a drogas, gangues e alta criminalidade. O lugar tinha várias pequenas gangues de bairro que roubavam e agrediam pessoas regularmente. Isso deixou Los Angeles mais violenta e tensa. Os caras ficaram extremamente territoriais e andavam com tacos, facas e armas. Uma tempestade estava se formando e era só questão de tempo até uma guerra total começar e a violência escalar. Os jovens não tinham perspectivas de futuro, estavam presos em um ambiente que glorificava e valorizava tudo o que era errado. Para eles, o sonho americano era ser cafetão, líder de gangue, malandro ou chefão do crime. As drogas já eram comuns em South Central antes do crack, como Windowpane, Thai Stick e Lovely. As crianças tinham acesso a isso desde cedo e ficavam viciadas. As drogas as mantinham presas na quebrada, onde podiam sustentar o vício com facilidade. Era uma forma de escapar das duras realidades diárias que enfrentavam. Ao entrar nos anos 70, o Sul Central já havia criado uma geração de jovens dessensibilizados e destemidos. Essas crianças já tinham visto violência em casa, na escola e nas ruas e tinham sido presas e enviadas várias vezes para a Fundação Casa. Aliás, nos anos 70, um assassino pegava apenas 2 anos na Fundação Casa, por isso não temiam a lei. Gangues como Figaro Boys, Dreams, Pirus e Chung Gang protegiam seus territórios e controlavam o crime local. Stanley Tuck Williams, ao longo dos anos, ganhou fama como um notório brigão de rua. Ele patrulhava o lado oeste e batia em valentões ou em qualquer um que o desrespeitasse ou ameaçasse sua turma. Cansado da pressão constante das gangues rivais, Tuck decidiu unir as do lado oeste para criar uma força grande e imbatível. No lado leste, Raymond Washington, outro nome famoso, teve a mesma ideia. Em um dia fatídico, eles se encontraram no Parque St. Andrews e fundaram os Crips. Sim, era Crips com B, mas muitos falavam Crips, e o nome acabou pegando. Eles se uniram a outro líder de gangue, Mac Thomas, fundador dos Compton Crips. Os grupos originais eram West Side, East Side e Compton Crips. O que parecia uma ideia gloriosa acabaria enviando milhares de almas negras para Deus anos depois. Mas, para eles, finalmente eram fortes o bastante para proteger seus bairros dos inimigos. Os Crips tomaram conta de South Central e deixaram todos apavorados. Tuck e seu grupo organizavam ataques e assaltos a partir da Washington High School, considerada o Pentágono dos Crips na época. Usando luvas pretas e brincos dourados, eles espancavam outras gangues até a submissão. Gangues menores começaram a implorar para se unir aos Crips e deixar de ser vítimas. Os Crips só apareceram nas notícias depois do assassinato de Robert Ballou em 1972. Infelizmente, ele foi morto por causa de uma jaqueta no fórum e isso apresentou os Crips ao mundo. Os tiros começaram a estourar por volta de 1976, quando perceberam que as chances não estavam a seu favor. As muitas gangues que não foram espertas o bastante para se unir sentiram que precisavam aumentar a aposta. Foi aí que os tiroteios começaram. E não se engane, eles sempre tiveram armas, usadas principalmente em assaltos. O objetivo nunca foi matar o inimigo, mas sim mandar um recado e espalhar medo. As áreas dos Crips começaram a ser alvo frequente de tiroteios de carro.
Com a perda de companheiros, os Crips passaram a andar armados com 44 e rifles. Armas inundaram South Central. Grupos inteiros, armados como milícias, estavam prontos para morrer por uma causa sem propósito. A cena das gangues estava passando das brigas de soco para uma guerra armada em grande escala. Os mais jovens estavam entrando na vida de gangue e queriam fazer seu nome. Matou um dos nossos? Matamos 3 dos seus. Com tanta retaliação, os corações esfriaram e o assassinato virou algo normal em South Central. Ser um Crip era uma ilusão de propósito e poder. Os membros eram extremamente leais e se sentiam invencíveis, sem medo da prisão ou da morte. Eles viam seus irmãos morrerem, iam aos funerais, mas nada os abalava. Morrer como Crip era visto como algo honroso. Nos funerais, recebiam mais amor do que tiveram em vida. Depois do funeral, voltavam imediatamente à rotina de Crip em tempo integral. Sem feriados, sem folgas, não havia aposentadoria. Ser Crip era um compromisso vitalício. Como digo a esses garotos, essa vida de gangue não é brincadeira, é um modo de viver. Não importa onde você vá, mano. Se te conhecem, te conhecem. Os Crips se expandiam rapidamente e vários grupos menores surgiam. Gangster Crip, Neighborhood Crip, Harlem Crip, entre outros. Ser um Crip em South Central dava respeito, simples assim. Curiosamente, esse respeito vinha da opressão de outros negros. Raymond Washington saiu da cadeia em 1976 e encontrou toda a cena das gangues mudada. As pessoas deixaram de lutar com os punhos e passaram a usar armas. Muitos Crips importantes estavam presos ou mortos. Ele havia perdido o poder e já não controlava o lado leste como antes de ser preso. Mac Thomas, do Compton Crip, também foi preso e, ao sair anos depois, viu que a liderança havia mudado. Anos depois, ele foi morto durante um roubo. Os jovens Crips não aceitavam ordens e começaram a criar seus próprios grupos. Isso definiu o tom para que os Crips nunca tivessem uma estrutura real, pois os veteranos eram presos e alguém novo assumia o comando. Um ciclo que se repetia sem parar. Quando o PCP chegou a South Central, a violência atingiu um novo patamar. Essa droga dava aos caras uma força sobre-humana e a resistência de um zumbi. Tuque ficou viciado e isso afetou drasticamente sua capacidade de liderança. Ele entrou em uma onda de violência que durou 4 anos em South Central. No fim, ele foi pego e condenado por 4 assassinatos em 1979, deixando toda a liderança original dos Crips morta ou presa. Os mais jovens começaram a formar pequenos grupos pelo West Side, East Side e Compton. Quando isso aconteceu, a violência só aumentou, inclusive entre os próprios Crips. A geração de Tuque criou estilo, regras, música, personalidades e mártires que influenciariam o universo dos Crips. Essa nova cultura criminosa continuaria destruindo Los Angeles e transformando jovens em estatísticas. Aguarde a parte 2. Anos 80. Uma resposta errada podia custar a vida. Com todos os líderes originais mortos ou presos, os Crips se fragmentaram em grupos menores. Ao contrário da máfia ou dos cartéis colombianos, os Crips não tinham uma estrutura central e os membros não recebiam ordens de ninguém específico. Enquanto isso, South Central parecia um país do terceiro mundo dentro dos Estados Unidos. A expectativa de vida dos homens era de 19 anos. O caos constante e os helicópteros da polícia no céu eram parte do cotidiano. O clima inteiro da região era de pura tensão e má intenção. Aquilo se tornou uma verdadeira zona de guerra. A guerra entre Crips e Bloods ganhava força. Eles até começaram a lutar entre si. Crianças de apenas 11 anos já estavam entrando para os Crips ou para os Bloods. Para alguns deles, entrar para uma gangue era a parte mais empolgante da infância, porque pertencer a um grupo significava ter família e proteção. A pressão dos colegas era forte demais para muitos, especialmente para os que vinham de lares sem carinho. Eles canalizavam toda a raiva das suas vidas abusivas em casa para punir os inimigos. Eram iniciados na gangue com uma surra de 5 caras e depois iam até o território inimigo para matar ou ferir algum azarado. Depois disso, era só ladeira abaixo para a maioria deles. Cadeia ou cova, poucos conseguiram sair.
As gangues não brigam mais. A gente costumava brigar, mas eles não fazem mais isso. Agora é só tiro, matando geral. Nesses bairros pobres, tudo o que você tinha era respeito, e não podia se dar ao luxo de perdê-lo. Tanto que infrações banais, como pisar no sapato de alguém, eram consideradas ofensas capitais. Essas pessoas não recebiam respeito da sociedade e acabavam buscando isso em outros lugares. O objetivo era conquistar e manter respeito através do medo. Os membros das gangues eram programados para matar à primeira vista e eram fanáticos por isso. Prontos para morrer ou cumprir pena pela gangue, as pessoas assumiam os apelidos de rua que recebiam. Monstro Cold é um dos melhores exemplos disso. Ele ganhou esse nome por ter espancado um homem tão brutalmente durante um assalto que o cara ficou desfigurado para sempre. O policial que o encontrou disse que quem fez aquilo só podia ser um monstro. Assim, Monstro Cold se tornou exatamente isso, vivendo à altura do nome. Anos depois, seu livro mostrou a muitos americanos como era a vida nas periferias dos Estados Unidos da América nos anos 80 e 90. Eu recomendo muito. Além de Monstro Cold, South Central estava criando pessoas com comportamentos antissociais, e elas nem sabiam disso. Para eles, isso era normal, já que muitos nunca saíram da quebrada. Era o lar de assassinos, viciados e cleptomaníacos. Sair dali era uma conquista e tanto. Figuras notórias como o Assassino Sonolento, Pé Pequeno, OG Tartaruga e muitos gangsters com dezenas de mortes surgiram de South Central. E eles nem tinham consciência disso. Roubos, agressões, assassinatos e a constante fuga da morte cobraram um preço mental, levando muitos daquela geração a desenvolver sérios casos de estresse pós-traumático. Muitos Crips foram presos e começaram a lotar as cadeias da Califórnia, o que fez com que a política das gangues se espalhasse para dentro do sistema prisional do estado. Ironicamente, para alguns, a prisão era melhor do que casa, e combinando isso com a cultura Crip na cadeia, eles acabavam condicionados a serem reincidentes pelo resto da vida. Era 27 de setembro de 1979. Depois da escola fomos brigar, como sempre. Você sabe como é. Sexta-feira, mãos pra cima. Os 50 são firmes, os 60 são parceiros. Não estamos preocupados. Cabeça erguida. Resolve a treta, encerra e segue em frente. Gordinho começou a brigar com Tyrone. Irmãos Tyrone, Big Rick, OG60, Ryder, fazedor de grana, malandro, marginal. Bum, bap, bum. Dois moleques folgados. Bum, bap, bum, bap, 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 bum. Fofoqueiro, um otário chamado Daryl Oaks, recém-recrutado da 90. Um cara na esquina estava armado. O parceiro voltou. Ele estava na quebrada há só 2 dias. Ele achou que fosse algo mais sério do que uma briga de socos. Só isso. E era 79, ainda os anos 70. Setembro de 79. Cara, ainda eram os anos 70. Era disso que se tratava, mano. Quem voltava com tudo. Disse pro gordinho, sai da frente. Ele atirou. Bum, matou Tyrone. Tiro na cabeça e no peito. Depois atirou em Bogart. Bum, dos 60, no estômago. Aí foi aquele caos. Todo mundo correu. Tipo, cara, por que você surtou assim? Os 60 chegaram na quebrada. Big Rick, OG, Carinha de Bebê, Bebê Huey, Motor Mouse, todos os 60, os matadores, vieram pra quebrada. Eles só queriam um atirador. Mataram o irmão deles e não estavam de brincadeira. Quem é o desgraçado que matou meu irmão? Foi o que Big Rick disse. A gente ficou tipo, nem conhecemos ele. Ele tinha entrado na quebrada fazia 2 dias. Não dava pra entregar. A gente nem sabia quem era aquele cara. E mesmo assim acharam que a gente estava protegendo ele. Fizemos uma grande reunião. Sid Winder, o grande. Keystone, Big Joe Rat, Mumbles, Mumpy e outros dos 60 se reuniram no parque. A reunião virou uma grande briga de gangues. Acabou virando xingamento e falta de respeito. A galera começou a se bater, a brigar. Virou um caos. Os tiras chegaram com um helicóptero a uns 12 metros do chão e dispersaram todo mundo. A partir dali, em 27 de setembro de 1979, os Rolling Sixties e os A-Trays se tornaram inimigos mortais. Eles mataram
Eles mataram mais de 20 dos meus parceiros e a gente matou uns 27, 28, 29 deles. Desde então, é assim. Tem sido uma guerra desde então, mais de 70 corpos caíram dos dois lados desde aquele dia. A violência entre Crips se tornaria algo comum. Na verdade, a união dos Crips nunca passou dos anos 70. Mas, mesmo com as rivalidades sangrentas, os diferentes grupos espalhados pela cidade ainda mantinham a cultura e a identidade Crip. Hoje, existem várias rivalidades e alianças entre os Crips, e muitos nomes de destaque surgiram nessa época. Caras como O.J. Turtle, Monstro Cody, Gold Low e Lil Fee se tornaram Crips notórios por sua habilidade em causar dor nos inimigos. Eles ganhavam respeito pela violência. Embora muitos deles tenham tentado mudar e reparar os danos que ajudaram a causar, tanto o Monstro Cody quanto Tuki acabaram escrevendo grandes livros sobre a vida nas ruas e como tudo isso era sem sentido. Tuki chegou até a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. No fim, esses livros só aumentaram o fascínio dos Estados Unidos pelo estilo de vida dos Crips e fizeram muitos jovens quererem entrar para a gangue. O crack atingiu Los Angeles nos anos 80 como nada antes, sendo extremamente viciante. Ele deu às pessoas a chance de ganhar dinheiro rápido. De repente, os moradores podiam comprar coisas que antes só sonhavam ter. Chefes do tráfico como Freeway Ricky surgiram com o boom da economia do crack. Às vezes era 1 ou 2 milhões por dia, ou até mais, em alguns dias. Não, isso não era todo dia, irmão. Tinha dias que... Era isso que você fazia. Certo, em um único dia. Ross disse que reclamou para seu fornecedor, Danilo Blandon, que estava tendo dificuldade em contar todo o dinheiro. Ele comprou e trouxe uma máquina de contar dinheiro pra gente. Facilitou muito a vida. Mas chegou a um ponto em que uma máquina só não dava conta. Tivemos que comprar 3 para conseguir contar tudo. Porque uma máquina ficava ligada sem parar, sem parar, sem parar, e o dinheiro só se acumulava. Aí contratamos pessoas para contar dinheiro o dia inteiro. Contadores de dinheiro em tempo integral. Para os Crips e seus inimigos, os Bloods, isso significava mais dinheiro para armas e mais disputa por território. A taxa de homicídios disparou. Uma guerra às drogas começou em South Central. Leis antidrogas duras e racializadas surgiram, como a Lei de Combate ao Abuso de Drogas de 1986 e a Lei dos 3 Crimes. O crack foi muito mais criminalizado do que a cocaína, mesmo sendo praticamente a mesma coisa. O governo foi exposto como cúmplice, alimentando o tráfico de crack e usando o dinheiro para financiar a Guerra dos Contras na Nicarágua. Imagine ser pobre no sul central de Los Angeles e descobrir que o próprio governo fez isso com você. Embora algumas pessoas tenham conseguido sair desse ambiente, muitos caras que cresceram lá estavam condenados ao fracasso. Entrando em 1992, as tensões entre as gangues estavam altíssimas e os Crips mais ativos do que nunca. South Central era um poço de drogas e crimes, e a brutalidade policial continuava a mesma. Eles estavam revoltados com o governo por terem sido deixados de fora do sonho americano e pelas leis injustas. A surra em Rodney King foi a gota d'água. Uma semana depois, a adolescente Latasha Harlins foi morta por um comerciante coreano. Por outro lado, uma trégua foi firmada entre os Bloods e os Crips em 1992. Essa trégua é creditada pela queda geral no derramamento de sangue desde então. Outras gangues da cidade foram incentivadas a seguir o exemplo e várias seguiram. Tudo isso graças à Fundação Amer I Can, criada pelo ex-jogador de futebol americano Jim Brown. Mas poucos dias depois, tanto os policiais envolvidos no caso Rodney King quanto o dono da loja coreana foram absolvidos. Nas semanas seguintes, Los Angeles mergulhou em uma onda de violência iniciada pelos Crips. Membros foram vistos espancando o caminhoneiro Reginald Denny em uma cena transmitida para todo o país. O ano de 1992 ainda detém a maior taxa de homicídios da história de Los Angeles. O rap,
os livros, os programas de televisão e os filmes transformaram o estilo de vida dos Crips em um fenômeno cultural global. Crianças copiavam o estilo e as roupas dos Crips mais velhos. Toda a mitologia dos Crips, glorificada ou não, inspirava jovens a entrar em gangues ou se declarar Crip. Mesmo quem nem morava perto da quebrada começou a aderir à moda. Tentativas de desencorajar a entrada em gangues, como a autobiografia de Monstro Cody, tiveram um efeito oposto. Elas apresentaram às pessoas o fascinante e sem lei mundo de South Central, que parecia mais um servidor de Grand Theft Auto do que a vida real. As pessoas não se cansavam disso. A cultura de gangues evoluiu, com diferentes grupos usando sinais de mão para se identificar. Usar bonés de beisebol para se diferenciar de outros grupos também virou tendência. A violência de gangues em Los Angeles hoje é bem menor do que nos anos 80 e 90. Sem falar que a mídia sempre dá um jeito de fazer parecer pior do que realmente é. Mas não dá para dizer o mesmo de Baltimore e St. Louis. O hip hop e subgêneros como o gangsta rap e o G-funk foram os principais responsáveis por popularizar a cultura das gangues. E também criaram uma cultura onde a violência vem de discos. Essa mentalidade segue viva e forte em várias formas de arte. Um roteiro comum para o sucesso na indústria é rimar sobre atacar rivais, dar a volta no quarteirão, descarregar a Draco, aumentar a taxa de homicídios e assim por diante. O movimento Cripping se espalhou pelo mundo. Hoje, há mais de 100 mil membros em diversos países. Existem facções Crip em quase todos os continentes. Esta é a história dos Crips. Tudo começou com alguns garotos que se uniram para se proteger. E, 50 anos depois, se transformou em uma força de violência. Tomara que essa violência continue diminuindo. Curta e se inscreva no canal. Isso ajuda demais o trabalho.